dados de copyright. Sobre a obra. A presente obra é disponibilizada pela equipe Lê Livros e seus diversos parceiros, com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos acadêmicos, bem como o simples teste da qualidade da obra, com o fim exclusivo de compra futura. É expressamente proibida e totalmente repudiável a venda, aluguel, ou quaisquer uso comercial do presente conteúdo. Sobre nós. O Lê Livros e seus parceiros disponibilizam conteúdo de domínio público e propriedade intelectual de forma totalmente gratuita, por acreditar que conhecimento e a educação devem ser acessíveis e livres a toda e qualquer pessoa. Você pode encontrar mais obras em nosso site, Lê Livros Site, ou em qualquer um dos sites parceiros apresentados neste link. Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível. Para meus avós. Um enorme rabo de baleia cruzaria a sala neste momento sem barulho algum. O bicho afundaria nas tábuas corridas e sumiria sem que percebêssemos no sofá. A falta de assunto que eu queria, mas não te conto, era abraçar a baleia, mergulhar com ela. Sinto um tédio pavoroso desses dias de água parada acumulando mosquito. Apesar da agitação dos dias, da exaustão dos dias, o corpo que chega exausto em casa com a mão esticada em busca de um copo d'água, a urgência de seguir para uma terça ou quarta boia, e a vontade é de abraçar um enorme rabo de baleia, seguir com ela. Trem noturno. Nós três rimos muito na cabine e nos assustamos quando o vagão para em uma estação arma, sem gente nos bancos, sem despedidas, o olhar duro do fiscal que dorme sozinho toda noite, o fiscal em sua cabine, sem casa ou mulher, espécie de marinheiro que não embarca em navio algum, que não fica a sós com horizonte algum, mas muito pior. Esse fiscal que não pode se perder, está bem firme nos trilhos, em sua rota Veneza-Budapeste, que se estende por 13 horas sem tirar nem pôr. O fiscal que nos recomenda trancar as 3 fechaduras da cabine, primeiro a de cima e em seguida a do meio, e nós achamos graça de tudo porque ninguém nos levou à estação ou nos espera na plataforma. Não conhecemos absolutamente ninguém por estas bandas e por isso mesmo tudo é tão assustador e leve ao mesmo tempo. Esse papel com frases em húngaro, algum comando incompreensível que não vamos seguir, as 3 com os olhos bem abertos fingindo para as outras que estão em sono profundo. Quando na verdade as ideias dançam e trocam a ordem dos móveis na cabeça, se bem que provavelmente o único que dorme em todo o trem deve ser o fiscal, ou nem ele, duro que é. Talvez prefira fantasiar com ondas gigantes, maremotos. O postal de Clara me alcançou quando os helicópteros rondavam o prédio 2 da manhã e todos dormiam. Apenas os zumbir das hélices festejava a chegada do céu iluminado de Hong Kong, que numa foto noturna se coloriu de arranha-céus ansiosos pela vinda do ferry boat que abarcaria depois de uma passagem lenta, tranquila, diferentemente da sirene que embala o sono dos moradores do meu bairro. Clara não conseguiria entender o rumor das hélices. Seriam abelhas de um país tropical? Ou outro inseto, talvez mais robusto? Como explicar o voo para Clara? À noite um bloco de madeira pintado de preto fecha os olhos e tenta se aproximar, perceber seu tamanho, profundidade, se tem cheiro, se é maciço, se importa para entrar ou sair, o modo como a luz bate suave, meia luz, a mínima necessária para se ver o bloco. Se não fosse por ela o bloco mal existiria, seria tudo um mesmo escuro sem contorno entre montanhas seus pés e meio fio. O bloco cabe no seu quarto em cima da cama, ainda sobra algum espaço nas laterais, uma nesga de lençol, mas não o suficiente para caber ela também. Os primos. Era número 48 a casa amarela, uma escadinha e uma árvore bem pequena na varanda que de vez em quando dava jabuticaba tão mirrada que nem faz de conta a gente sentia gosto de fruta todo dia. Era dezembro na rua Miguel Pereira, mesmo quando chovia, mesmo naquele dia do tombo de patinete, o meu grito ecoando e o seu espanto até quando a gente discordava da cor de certas tardes ou quando aprendeu junto a deslizar nas bicicletas alguma coisa sempre escurecia de noite, uma vontade de ficar um pouco mais. Os carros dos pais que chegavam como besouros lentos e gordos, os carros que não deviam, não podiam. A que o ILO que o E fica firme, um poste, e não comove ao que se mexe, uma árvore,
e faz barulho e chega a parecer um polvo com tentáculos tentando agarrar as nuvens. Ao contrário das montanhas muito firmes e sérias e certas de onde estão, mas há também o que se movimenta rápido demais na moldura da janela. Um pássaro sempre pode ser uma andorinha ou uma águia, e um avião nunca sabemos de onde parte para onde segue. A água transbordava da pia para lavar bem lavadas as cerejas fora de época, caras demais. Com os fones ouvi a respiração alta na cozinha de uma estranha nota que os anéis mais parecem engrenagens que anéis. As engrenagens nos dedos. Uma máquina fecha os olhos por alguns minutos, sente a água molhando a sua fruta a enferrujar as cerejas, tão caras. A boca um risco que quase sorri. A distração do metal gelado na casca. Não sabe se o que ouve é eco ou sua própria voz distante. A dona da casa pergunta se está cantando. Por que está cantando tão cedo? Achava que estivesse muda. A respiração alta. Titina. Caminhávamos na estrada de terra. O dono da casa, apoiado numa bengala de madeira, parou e apontou para o lago, onde uma árvore seca continua seca desde que compraram a fazenda. Lá se vão 30 anos. A árvore seca no meio do lago. 2 Aqui dá muita formiga saúva. Essa disse a verdadeira praga do Brasil. Quem disse? A formiga rainha é maior que as outras e todas dependem dela, de suas ordens. Quando ela morre, todas as outras morrem. Por isso a melhor solução para acabar com a praga é matar a rainha. Ela já nasce rainha. Como as outras são capazes de reconhecê-la? S não soube responder ou se distraiu esmagando um inseto com a ponta da bengala. 3 Quando M foi cumprimentar a dona da casa, ela falou surpresa que ele era a cara do Harry Potter. Vou chamar o mágico. Ela gritou e tomou a agenda. O telefone convidou-o para o dia seguinte, ainda que já fosse tarde da noite. Todos sentados na sala de jogos às 8 em ponto à espera do mágico que vinha de Petrópolis. 4 Era duro ver aqueles truques tão de perto. Tentava a qualquer custo desmascará-lo. Olhava cheia de olhos. Deve haver algo entre as mangas. Jura que a bolinha vermelha estava escondida no bolso do paletó, mas ninguém acreditava. A bola surgiu do nada mesmo. O truque da carta aparecer dentro do limão. Como pode? Depois voltamos para a sala de jantar. Vovó não estava com força nas pernas. Eu e G a conduzimos pelo caminho de pedras. Cada uma segurava um braço. 5 O nome do cavalo era mistério. Não contei nem a G nem a L. A aranha pendurada no teto em um fio invisível. A aranha sobre nossas cabeças poderia pôr tudo a perder. Se bem que eles já eram craques, corriam na trilha de barro e aos poucos éramos deixados para trás. Eu e Mistério galopávamos a toda para alcançá-los. O sol era forte e me deixou a marca da camisa. Winnipeg, mon amour. Nós sonâmbulos nos esbarramos em algum ponto na Sibéria ou na Suécia, onde as horas de sol são preciosas. Não acordo nunca desse mesmo sono. O molho de chaves nas mãos. Sento na cadeira da sua sala. Devo beber café ou jogar dominó. Como os olhos dos nenéns, os meus nunca registram o que está se passando. Te pergunto se quer dançar esta última música. Comento: deve estar quente no Rio. A aranha se escondia atrás da parede como que para dar o bote à projeção da sombra. As pernas contorcidas, quase troncos de uma árvore nascendo do chão e do teto. Lúgubre, mais que lúgubre. O susto me recomendava a correr, tomar um táxi, mas ao mesmo tempo me forçava a caminhar lentamente em torno da aranha e olhar bem de perto do que é feita. Aço maciço, material do medo. Me aproximar das pontas das pernas, que não são pés, lanças apontadas para o chão que a qualquer momento se desgarram e enlaçam a presa. Tem vida própria os tentáculos de aranha. Eu sozinha com ela não espantaria ninguém se ela sumisse comigo. A sandália nova branca com dedos que se refestelam do lado de fora como crianças que sabem o verão que vem. De repente a chuva mingua os planos da calça jeans com sandália de dedo. Uma combinação entre estações para não se sentir nem tão lá nem tão cá. Os dedos curvados corcundas feito crianças tristes. As unhas recém-cortadas que planejaram se mostrar sobre a cadeira de rodinhas, mas que nada. Água inundou a cesta da janela. Os bambus se movem muito, chegam a parecer desesperados. As folhas penduradas são cabelos colados que gritam novas rugas onde nada havia. Que é má ideia. Os ladrilhos é o vaso, é a pia de um azul marinho que não se vê o fundo. Espera o bule de chá no salão com o dedo indicador roça o umbigo. Queria descascar a pele do umbigo na fresta entre os botões do casaco e da camisa. Impossível não pensar na briga que viu há pouco no porto de Montevidéu. 2 mulheres se engalfinhavam na porta de um táxi.
Quando olhou da primeira vez achou que uma estava salvando a outra de um infarto. Uma adolescente na calçada gritava aos prantos, mas como apartar a briga se talvez não fosse o caso? Se talvez fossem duas desconhecidas ou por que não duas irmãs? Depois de uma revelação catastrófica, obliquente demais, amarga o chá. A segunda caneca se despeja escura, amarga, quase café. Sentiu muito frio na passarela diante dos carros que zuniam na onda verde por baixo dos pés. Depois caminhou até a farmácia e procurou creme para os olhos, um que não desse coceira. Se bem que na dúvida entre rugas ou cegueira ficaria com as rugas, disso tinha certeza. As bochechas descascavam no frio. Não teria camisas limpas até o fim da viagem. Os braços, as pernas doloridos da primeira semana de balé já tardia. Não tem mais idade para começar, por isso mesmo talvez seja hora de arriscar o pé em ponta na água fria. A primeira abraçada sem o tutu, o coque sem a meia calça que, diria, Pinica agora já não tem desculpa ao lado da menina de rosa que toda movimentos perfeitos não receberia nenhuma correção em sua postura de quem dançou toda a vida, e ela ali desengonçada, a camisa amarela que leva um touro vermelho e a palavra hispana, uma bermuda de ginástica que há muito estava guardada a essa altura. Quando Armando e Ana se conheceram, passou a usar tênis depois que ela disse que lhe caíam bem os tênis com uma pequena argola branca cobrindo aquele osso do pé, como se chama ela própria, sempre em seu par fúcsia. Não era bem rosa, era mais cor de morango. Esperava na ponte perto do Pilotes, vestia sempre cores fortes e cabelos, enquanto as outras naquela época em seus coques estão polidas. Um anel bruto que ela tinha e não tirou dos dedos. Perguntou se ele queria ficar com o anel. Era grande, de prata, imaginou unissex, que ele gostava de rodar quando se encontravam, rodar o anel no ar, mas não quis ficar com ele, ou talvez não tenha entendido a urgência da pergunta feita, assim como quem não quer nada. O anel que talvez tivesse ficado guardado em uma caixa de joias e em ferro, já se esquecido de tão precioso, ou pelo contrário se arranhasse com uso diário. É possível que ainda não tenham inventado uma maneira eficiente de se conservar anéis ou argolas do tênis prata de um azul celeste, ou era fúcsia. Travelling, este papel só serve para ocupar o banco do lado. Poema carona, em que se resume uma impressão a um esqueleto, uma frase, uma fórmula, e quando ela brota, igualzinha, na vez seguinte não precisa mais sentir nenhuma dor. Lembra daquele poema que diz: a sereia de papel e pronto, já aprendi. Essa rua que sobe em curva lá de cima pipocam casas onde você nunca vai morar, mesmo que more. Na lateral os carros te atravessam em câmera lenta. Tudo que há nesta cidade é um ponto de ônibus em frente ao supermercado onde se vendem ovos para bater suspiro na cintura, a manga arregaçada Pavlova nas datas especiais. Ausência. Tenho-te escrito com calma cartas em um caderno azul, arranco da espiral e não posto por preguiça ou nem morta. Tenho medo da espera durante dias ou semanas. Um animal horrível, espécie de raposa, vai me perseguir por dentro, ou serei eu mesma, um rato, a me roer enquanto a resposta não chega. Perco muito tempo tentando dar nomes aos bichos que sobem a cortina do quarto. Com medo de anestesia e de agulha e de dor, foi direto para a faca. 2 cortes na barriga e 1 na têmpora. Uma porção de pontos internos e externos curativos com mancha de sangue e de pintas que brotam e se instalam e viram definitivas, mas eis que são perigosas, ou talvez não sejam, e portanto é preciso escavar, o que já faz de um mero sinal um corpo estranho no corpo. Uma pinta que é profunda e se alonga e deixa só a ponta da pedra visível. Uma pinta que pode ser qualquer outra coisa que não uma pinta, e as constelações se multiplicam. Novos planetas ou meteoros que se alinham sem explicação, já diagramados no tecido como se estivessem lá desde sempre e para sempre, e eis que quando apagados em questão de minutos deixam na pele cicatrizes das órbitas. A enorme bola branca entrou manchando toda a sala de branco, de luz do inverno que não esquenta, mas se não sentíssemos nada não usaríamos casacos, pois a luz já convenceria do calor. Aqui nesta casa a luz entra por trás de bambus amarelos, alguns pendem e as folhas pairam no ar, às vezes mexem para provar que não são fotografia. Tem dias que a arrumadeira por descuido deixa a porta do banheiro aberta quando vai tratar de outra coisa em outro canto. A porta aberta permite que eu entre no banheiro antigo a que os visitantes não têm acesso, pois a porta fica sempre fechada.
Por um minuto posso ver secretamente a banheira com a torneira dourada em forma de ave e o espelho com ferrugem no entorno. Tudo isso me dá um imenso prazer. A casa à noite, ninguém habita, caminho sozinha entre paredes de vidro. Impossível sentar-se diante de tantas cadeiras que aguardam o momento em que serão úteis. As costas espalmadas são pacientes, podem ficar para sempre na espera. Os pés das cadeiras quando tombam ou apontam para cima são insetos de casca redonda que não desviram sozinhos. Logo de cara aquele morro gigante recortado do céu nos encarava sem a habitual superioridade das montanhas, a sensação de ter que entortar o pescoço para avistar lá no alto o topo. Por alguma falha na proporção agora eu também era montanha, sem nenhuma dúvida era montanha do 13º andar. Debruçada sobre a beira não me sentia grande, mas pega de surpresa pelo braço e obrigada a reagir eu podia abraçar a montanha B, dar as costas para ela. Se ficar bem que o IETA contou que nos trouxe aqui, eu e ela. Todas as palavras roubadas da estante de cerâmica da mais cara são objetos que se lançam com risco de espatifar no chão. Passei muito tempo tentando dizer, mas quando abria a boca o que pintava era uma bailarina de caixa de música que girava no ar contra a minha vontade. Ela não sabe, mas eu queria mesmo era ser franca, dizer que o sol batendo na mesa e meus caquis na fruteira, os papéis que o menino do correio lança por debaixo da porta, todas as coisas que posso segurar, isso é meu. A sombra do avião atravessando a copa das árvores não carrega ninguém que se despeça ou tome chá. Água fervida em bule de ágata na sombra do avião. Não há quem acorde com os pés pendurados para fora do colchão. Não há ninguém que uma vez tenha se assustado com o sangue do nariz colorindo de vermelho a cama em plena madrugada. A sombra do avião não faz sentir saudade, nem pena, nem vontade de ir com ele e cruzar a copa ou o quarto. Pode apenas olhar para baixo. Quem vê a sombra do avião na copa entre as asas. 14. Dorchester Place. Subir os degraus de carpete pela primeira vez, carregada de malas com todas as roupas, as cartas. Fazer daqui minha nova casa às 5 da manhã. Me apresento. O voo foi longo, não durmo faz 2 dias. A nova mãe me recebe de casaco vermelho e cabelos de ontem. Pede que eu não faça barulho para não acordar Júlia, a bebê ruiva que conheci nas fotos. O Brasil, o Brasil. Lá deve ser Nícia no Armeste. Aqui é o seu quarto. Não abra a janela por causa do frio. As roupas de cama ficam neste armário. Jantamos juntos às 6. Você pode ver TV quando não estivermos no sofá. Você pode se servir na geladeira. Só peço que não tome as nossas coisas, o leite de Júlia e minhas frutas. A faca deve ficar virada para baixo na máquina de lavar para não furar o dedo do Eren. Depois conversamos melhor. Ela com esse sotaque engraçado fala bem devagar, como se eu fosse uma criança, como se eu fosse a Julie. Now go get some sleep. Dente que o bate na louça e trinca a língua. Apalpa por detrás procurando indício de rachadura na porcelana. Desliza na borda da gengiva o chá ainda quente na boca. Incisivos erguidos como prédios mas frágeis feito xícara. Casca de ovo. A asa não se firma entre os dedos. Quer escorregar e se colar à sombra. Quando criança chorava ao ver a sombra. Jurava que era alguém insistente que apareceu sem ser convidado. Bolo de laranja. Aquele dia você tão distante preparou um bolo de laranja, mas tropeçou no ingrediente. A turma toda que esperou ansiosa cuspiu na pia. Farinha, que era sal, açúcar, que era fermento, gosto intragável. E o seu choro em público, mal conseguia se explicar nem na própria língua, muito menos para aqueles gringos que não entendem nada nem abraçar eles sabem. Benjamin. Tenho um medo terrível de cegar, ela me disse. E desligou o telefone, se abraçando debaixo das cobertas. Fazia frio demais para levantar agora, lavar as mãos, esfregá-las com álcool e voltar para a cama. Fica na dúvida se ao acordar será capaz de abrir os olhos e enxergar o relógio, por saber secretamente que coçou os olhos com os dedos depois de ontem. Depois de ter passado a tarde com aquelas crianças, na dúvida se haviam pouco ou nada, com uma roupa escolhida especialmente para a ocasião. Percebeu que afinal ninguém poderia ver a tal roupa até que um menino apontou. Olha só a loura, a menina bem novinha, usa unhas roxas metalizadas e quer ser atriz quando crescer. Ela é a que mais vê de todos. Poderia estudar em uma escola qualquer, mas tem uma doença degenerativa. Aos poucos vai enxergar cada vez menos e todos sabem disso. Saberá ela também. Decide que não vai sentir pena a ninguém. Aqui está pedindo pena. Amanhã ao acordar vai ser como eles.
Desenhava tudo o que eu via com uma estranha compulsão. Passava 5, 6 horas na frente de um quadro, uma maçaneta, um pastel de nata completamente absorto. Sacava do bolso o lápis, corria para rabiscar, depois anotava a data ao lado, a rua. Nada se perdia no caderno. Enquanto isso eu aflita queria repetir o gesto, documentar tudo, dizer do gosto da canela no pastel de nata do primeiro dia azul de Lisboa, mas não escrevia e com pressa para registrar me tornava burocrática no diário. Hoje fomos de trem, estava quente. O que eu era estranho de aquilo e tudo é que eu caminhava com muita pressa e quanto mais eu corria mais aquela placa, lá na frente, ficava parada no mesmo lugar, digo, a mesma distância, e não era um sonho aquilo. Sei que sonhei com uma pastilha que fazia crescer um eucalipto dentro do corpo, um tronco que subia pelas costelas e deixava escapar uma folha bem verde e bem miúda pelo ouvido, embora com os cabelos tentasse disfarçar a folha fazendo cócegas. Ao subir a ladeira a placa se mantinha lá longe apesar da minha investida. Talvez fosse o gosto ou o cheiro ou só de saber da árvore que crescia dentro e tomava corpo. Era impossível saber como terminaria o sonho, se o eucalipto me sufocaria ou se poria fim à gripe. Se a placa continuaria longe, parada, ou se viria em minha direção rápido demais. Cortou as unhas depois do banho moles pela água quente. As calçadas estarão repletas de jacas maduras, pensou, caídas, tombadas maduras feito obesos que se soltam dos prédios, as jacas suicidas. Maria X. Um M então respondeu que era possível acessar as rádios do mundo todo em seu celular. Atravessamos a ponte num sábado frio e abobadado de junho enquanto N baixava a janela do carro para fumar. Quando alcançávamos o pedágio todos dançavam a música dos mariachis e M enrolou a língua para perguntar em espanhol o preço, 2,70 muchas gracias muchacho. Ainda faltava um bocado para chegar à esquerda depois do queijão. 2 formamos a quadrilha numa roda a perder de vista. No meio da dança joguei os casacos e o cachecol de lã na grama. Soava depois se apostou que era capaz de pular a fogueira e pulou mesmo, mas o flash não acionou no instante. Quando estávamos na mesa de doces veio um menino perguntar a M se tinha dançado, e com quem, e aí o menino retrucou que dançou com D. Uma menina que acabara de inventar. Ele mesmo disse isso, que acabara de inventar, e todos riram sem graça porque ele engrossou a voz, ficou bravo mesmo e desamparado e me se sentiu terrivelmente culpado ou fora do lugar ou as duas coisas. Não se pôde ficar à vontade numa cidade com tantos cemitérios. B nos leva para passear de carro no banco da frente. Acho estranho como se pode viver numa rua chamada Luminárias. Fico todo o tempo em alerta. Nosso encontro inesperado, tanta gente em volta e eu nem me preparei. De repente ela me olha num misto de curiosidade e passe longe. Cabelos longos, mechas louras. Eu não sou daqui. Olho demais. Não é bem vontade o que tenho, mas tampouco é falta de vontade. Meu assassino. Hoje encontrei meu assassino. Dispersa. Olhei para a plateia e lá estava ele, os olhos fixos em mim. Soube na mesma hora de quem se tratava. Tentei disfarçar a chuva que deixou a franja bagunçada na frente dos olhos, mas o assassino me olhava e eu revirava. Era um jogo. Sabia que a qualquer respiração, se eu me desconcentrasse ou se tropeçasse, ele não perdoaria nunca. Isso já aconteceu antes. A diferença é que agora sei como ele se chama, sei o formato do maxilar e como ele me olha com esses olhos de assassino. Pensei em chamar a polícia. Os jornais. Pensei sobretudo em mudar de cidade e não contar para ninguém. Assim o meu assassino me procuraria nos mesmos lugares de sempre, mas frustrado voltaria para casa e me escreveria longas cartas dizendo: fique avisada. Seus dias estão no fim. Contudo, meu assassino jamais seria capaz de me encontrar e por isso as longas cartas que ele levaria ao correio, muito bem dobradas em envelopes com cheiro de canetinhas coloridas, não chegariam a parte alguma, pois não constaria o meu nome em nenhuma página amarela ou conta de luz. Meu assassino bateria na porta da minha antiga casa. Eu o convidaria para entrar, ofereceria um café e diria: que pena, que desencontro, que perda. Ela não mora mais aqui. Hoje acordamos com a cidade toda branca, uma sensação de que estávamos participando do sonho de outra pessoa. A neve cobria tudo, as capotas dos carros, as calçadas, os bancos de rua, as avenidas. O pé não faz barulho quando pisa no chão, os carros deslizam em silêncio. A acústica da cidade é a de uma almofada gigante. Caminho sem desgrudar do corrimão,
sempre atenta para não deixar os olhos se fecharem e num deslize o FOG borra a vista do que está para lá da ponte e aperto a pedra do parapeito com as mãos para ver melhor. Abro o envelope e espero praias, grandes paisagens, sua letra miúda contando coqueiros, a data, a caneta marcando meses, anos que não nos vemos mais. O envelope branco e frágil traz estrela cadente na borda, anéis de Saturno, onde você talvez esteja um homem palito astronauta boiando num céu estrelado. Você talvez tenha desenhado numa noite de lua, nunca vou saber onde foi que gravou esse sofá amarelo. Essa porta de geladeira numa cozinha de pedra, São Tomé, uma cadeira sobre fundo de azulejos verdes. Me pergunto se diante de tantas paisagens por que você só me mostra os cantos das casas por onde passou, nenhuma janela aberta, nenhuma amostra se faz sol ou chuva, se aí também amanhece. Retrato de Ingeborg. Veio, mas esqueceu as calças, o microvestido que deixa as coxas quase inteiras nuas. A sueca entra na sala mal, o professor abre a pasta, tira os óculos escuros e o iPod Bonjour. Ela diz aquele sorriso às 9h03, por pouco não perde a chamada. Senta ao lado do americano que afasta a cadeira, atento às pernas. O professor retribui o sorriso e começa mais um dia. A chamada em ordem alfabética pelo sobrenome, não acerta nunca o nome da chinesa que virou Clara para simplificar. Ele diz algo incompreensível e levanta a cabeça esperando aprovação, no que a chinesa corrige: pode me chamar de Clara. 2. Acabado o ritual, entra o mexicano sempre atrasado com sua garrafa térmica azul marinho, abre a porta. Desculpe o atraso, se eu chegasse a essa hora na cidade do México o professor nem por nada me deixaria entrar, me reprovaria em 3 atrasos na cidade do México, nunca mais poderia me matricular em aula alguma, entrar em estabelecimento algum, ter futuro na cidade do México. 3. O professor responde que não tem problema, é só não chegar atrasado amanhã. Todo mundo sabe que vai chegar, mas por que diabos você chega tarde todos os dias? O menino não se envergonha por nada. Eu, já afundada na cadeira, diz que está testando todas as maneiras de transporte possíveis para chegar à faculdade da cidade universitária. O professor explica: basta pegar o RER linha B, parar em Satélite e em seguida trocar para a linha 4, não tem erro, em 20 minutos você chega. 4. O mexicano parece muito agradecido, sorri como um japonês, diz que vai tentar isso amanhã sem falta, chega antes das 9. Saiu de lá para sempre sem saber de que servia os sapatos pendurados nos cabos de eletricidade pelos cadarços. Agora as pernas ficam sempre enroladas de um modo que a engenharia não seria capaz de reproduzir. Toma água gelada na mesma caneca que o chá, pelando, e se pergunta se não era uma brincadeira de criança jogar os sapatos para o alto dos fios ou se seriam traficantes anunciando o ponto. Mas como, numa cidade tão arrastada, as pernas feito cadarços, a pele eriçada pelo ar-condicionado, quando se esforça para lembrar como era, só consegue pensar nas tardes longas e claras. Nem as nuvens tinham pressa, mesmo em território vulcânico, as placas pacatas. Alice Santana nasceu em 24 de maio de 1988, no Rio. Estreou em 2008 com o livro de poesia Dobradura, 7 letras. Lançou 2 publicações independentes: Bichinhos de Luz, 2009, e Ping Pong, 2012, este em coautoria com Armando Freitas Filho. Agradeço imensamente a Heloísa Jan, Armando Freitas Filho, Heloísa Buarque de Holanda, Mariano Marovato, Marília Garcia, Smart Reli Neto, Chacal, Patrícia Veiga, Patrícia Carvalho, Catarina Floxman, Carolina Frossard, Luísa Borja, Winnie G. Meyer, Miguel Del Castillo, Emílio Fraia, Cassiano Elequi Machado, Bruna Beber, Ana Guadalupe, meus pais, minha irmã, família e amigos. Copyright Kozak Knife, 2013. Copyright Alice Santana, 2013. Este livro foi selecionado pelo Programa Petrobras Cultural. Coordenação editorial Heloísa Jan. Projeto gráfico original Tereza Bettinardi. Revisão Fabiano Calisto. Consultoria cultural Sandra Helena Pedroso. Adaptação e coordenação digital Antônio Hermida. Produção de Empug Fabian J. Tonak. Nesta edição, respeitou-se o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. CIP Brasil. Catalogação na publicação Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ. Santana, Alice,
1988, Rabo de Baleia, Alice Santana São Paulo, Cossack Knife, 2013. ISBN 978, 85, 405, 0627, 5. 1. Poesia brasileira e título. Índice para catálogo sistemático. 1. Poesia, literatura brasileira. 869.91. Cossack Knife, Rua General Jardim, 770, 2 graus, andar 01223, 010 São Paulo. SP cossackknife.com.br, 11, 3218, 1444. Atendimento ao professor, 11, 3823, 6560. Professor, @cossackknife.com.br. Este e-book foi projetado e desenvolvido em setembro de 2013, com base na primeira edição impressa, de 2013. Fontes: Flama Init Softwares, LibreOffice Writer 2 e Pub de Luca Calcinai. Índice: um enorme rabo de baleia. Trem noturno. O postal de Clara me alcançou à noite. Um bloco. Os primos a aquilo que fica firme. Um poste. A água transbordava da pia. Titina Winnipeg. Moamoura. Aranha se escondia. Sandália nova branca com dedos. Queima ideia. Os ladrilhos. Eu vaso. É a pia. Os braços. As pernas. Quando Armando e Ana se conheceram. Traveling. Ausência com medo de anestesia e de agulha. A enorme bola branca. Impossível sentar-se diante de tantas cadeiras logo de cara. Aquele morro. Se ficar bem quieta. A sombra do avião atravessando 14. Dorchester Place. Dente que bate na louça e trinca. Bolo de laranja. Benjamin desenhava tudo o que via. O que era estranho daquilo tudo. Cortou as unhas depois do banho. Maria X não se pôde ficar à vontade. Meu assassino. Hoje acordamos. Abro o envelope. Retrato de Ingeborg. Saiu de lá para sempre. Sobre a autora. Agradecimentos. Créditos. Redes sociais. Colofão. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Dados de copyright. Sobre a obra. A presente obra é disponibilizada pela equipe Lê Livros e seus diversos parceiros, com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos acadêmicos, bem como o simples teste da qualidade da obra, com o fim exclusivo de compra futura. É expressamente proibida e totalmente repudiável a venda, aluguel, ou quaisquer uso